Sejam muito bem-vindos ao Clube do Sucesso, mais um episódio desse nosso podcast. E hoje estaremos entrevistando Bárbara Hedler. Bárbara é engenheira e vai contar para vocês, além do vasto currículo e a vasta jornada, desde a engenharia química até 21 dias em uma viagem do campo base do Everest. Lá, ela materializa essa história e a jornada em apenas um livro que conta todo esse sucesso e essa trilha dela. Então não perca esse programa. Curta esse episódio, compartilhe com aquela pessoa que você entende que precisa desse conteúdo e também assine o nosso canal. Bárbara Hedler, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite em conversarmos conosco, contar um pouco da tua jornada, da tua história e parabéns pelo teu vasto currículo, pela tua experiência, que foi de um ponto ao outro. O pessoal que nos assiste vai entender e certamente será um grande episódio com a tua história e a tua jornada de vida. Então, como de costume, a gente pede para tu contar a tua história e formar essa trilha para que o pessoal que esteja nos assistindo entenda um pouco mais quem é a Bárbara. Muito obrigada, Julian. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, o Clube do Sucesso. Vamos falar um pouquinho, então, da minha história de sucesso, que teve também os altos e baixos, né? Nem tudo são flores. Mas eu sou natural de 2 irmãos, uma cidade de origem alemã. Venho de uma família humilde, uma família de agricultores, de origem alemã, como eu falei, que vieram da Europa, tiveram que construir muita coisa aqui. E desde pequena, meus pais sempre me incentivaram muito a questão da educação, né? Falaram que você quer ser alguém na vida, então estude. Isso ficou enraizado, tanto é que eu estudo até hoje, nunca parei de estudar na minha vida. Comecei a minha carreira trabalhando aos 14 anos, na loja da minha mãe como balconista, fiz curso técnico em Química ao mesmo tempo que eu estudava, e aí aos 18 anos eu ingressei à Petroquímica, comecei a trabalhar no polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, fiz parte do primeiro grupo de mulheres a trabalhar em operações petroquímicas, na época, ano de 2002, não haviam mulheres nessa função, então foi uma quebra de paradigma, uma quebra de barreira. E aí eu acho que já entra o meu primeiro grande ato de coragem aí na minha carreira. Trabalhei por 10 anos na Braskem, construí uma carreira muito bonita lá dentro. Comecei como técnica de operações, fiz o curso de engenharia química, me desenvolvi como engenheira de processos, engenheira de projetos. E eu digo que o meu grande ápice dentro da indústria petroquímica foi a liderança de um projeto da construção de uma planta petroquímica. Que eu liderei pessoas, aprendi a empreender com o dinheiro da empresa, né? Porque a gente tinha um budget muito grande para construir um projeto e tinham timelines bem específicos, então eu precisei administrar pessoas, administrar dinheiro e a segurança também desse projeto, né? Ao final do projeto, inclusive, dei um discurso para o governador Tarso Genro na época, que foi muito legal, na inauguração dessa planta petroquímica. Me aventurei, né, muito nesses anos, me desenvolvi, aprendi idiomas, aprendi línguas enquanto trabalhava em turno na época também. E depois disso, em 2012 para 2013, chegou um momento da vida que eu comecei a repensar, era jovem ainda, tinha 26 para 27 anos, e comecei a pensar depois desse projeto, e agora? O que será que virá, né? E aí, às vezes, a gente não toma decisões pela vida, a vida vem, mostra alguns caminhos pra gente. E aí foi quando surgiu uma oportunidade única na minha vida, foi um ponto de virada, de me mudar para a Europa. Por questões de amor, eu me apaixonei, um amor à primeira vista, então surgiu a oportunidade de ir para a Europa para, né, construir um relacionamento. Mas, paralelo a isso, eu não perdi a oportunidade, eu decidi que eu faria um mestrado na Europa, na França, então precisava aprender francês, queria me desenvolver na minha carreira. E aí a questão do estudo, né, vem bem forte. E aí, quando eu mudei para a Europa, surgiu uma nova oportunidade estando lá,
que foi de ingressar à Organização das Nações Unidas, né? O ano era 2013, eu deveria mudar para a Holanda, então eu já morava na França, na época eu morei 6 meses na França, e aí acabei mudando para a Holanda para ingressar à ONU. Algo assim que nunca imaginei, né? Eu gosto de. Hoje eu falo muito de planejamento, estratégia, organizar uma carreira. Não almejei isso, né? Trabalhar na ONU foi algo que aconteceu, mas eu estava preparada para isso. Então acho que eu construí várias coisas antes, né, para poder ir para a ONU. E aí, dentro da ONU, eu trabalhei para a Organização de Proibição de Armas Químicas. É algo muito específico, a gente não fala muito sobre isso aqui no Brasil. O meu papel como engenheira química lá era viajar o mundo, monitorando a indústria química, né? Eu era uma auditora, fazia auditorias na indústria química para ver se a indústria poderia produzir armas químicas. É algo super específico, né? Armas químicas foram armas usadas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Visitei, inclusive, fábricas onde foram produzidas lá na Segunda Guerra Mundial essas armas químicas. Algo muito profundo, eu trabalho muito com energia e eu ia nesses lugares e realmente sentia uma energia diferente, mais pesada, inclusive. E aí trabalhei por 7 anos nessa organização. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de mais de 80 países, viajar por mais de 70 países, falar muitos idiomas, eu falo hoje 5 idiomas, e me desenvolvi muito como pessoa, como ser humano. Foi ali que eu aprendi também a questão do humanitarismo, né? Porque quando a gente chega num ponto assim de trabalhar para a ONU, a gente está trabalhando em prol do próximo. Não era sobre mim, sobre a minha carreira, sobre o meu desenvolvimento, mas sobre fazer um bem comum para a humanidade, né? Tanto é que a motivação era trabalhando juntos pela paz mundial. E eu sentia isso muito forte e desenvolvia isso muito forte na organização. E aí, passados 7 anos, que é o ciclo de trabalho que eu poderia fazer, né, dentro da ONU, e por que 7 anos? É a política estabelecida pela organização, porque a indústria muda muito rápido, então eles querem pessoas vindo, né, trabalhando, trazendo know-how de fora. E aí chegou o momento de pensar um novo ciclo de vida. E eu tô super resumindo aqui, tá? Isso mesmo. Mas chegou o momento de repensar. O ano era 2020, como sabemos, era o ano de pandemia, né? E eu tinha muito sonho de fazer um sabático. Acho que todo mundo chega um momento da vida e diz, vou me dar um tempo aí, um sabático. Mas eu sou meio formiguinha, eu amo trabalhar e não fiz o sabático. E também pela pandemia acabei retornando para a indústria. Aí recebi propostas para permanecer na Europa. Então voltei para uma multinacional holandesa. E aí o meu grande foco era trabalhar a sustentabilidade dessa empresa, também no ramo da petroquímica, e olhar para a questão de sustentabilidade, redução de resíduos, redução de emissões e desenvolver um portfólio todo sustentável, né, para a indústria do petróleo. A minha grande função era cuidar das pessoas, né, ser a líder, então influenciar as pessoas. Foi a experiência que eu acho que eu mais me desenvolvi como líder mesmo, né, estando ali, cuidando da vida das pessoas, especialmente no período de pandemia, que a questão da saúde mental pegou para todo mundo, né? E a Holanda foi muito restrita também nas políticas deles. E aí permaneci 18 meses nessa indústria e foi quando eu senti um chamado maior de retornar ao Brasil, reconectar com as minhas origens, com a minha família. Às vezes a gente toma decisões, né, que são mais fortes que nós, assim, a questão era realmente, eu sentia de estar mais próxima da minha família, de poder dar atenção que talvez pelos 10 anos que eu vivi lá fora não pude dar. E aí quando eu retornei para o Brasil, eu decidi ir para o ramo do empreendedorismo, né, me tornar aí uma empreendedora. E junto a isso, eu senti a necessidade de um outro desafio maior, e foi quando eu decidi fazer uma viagem, me aventurar. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de explorar. Gostava muito de fazer trekking, de caminhadas, já tinha ido para o Machu Picchu, viajado muito também. Mas surgiu a ideia de ir para o Everest, né? De ir para o Nepal, primeiramente, e aí fazer a caminhada até o campo base do Everest. Isso foi em 2022.
e aí eu me atirei nessa aventura. Para mim, eu vejo muito uma aventura de autoconhecimento, né? Uma jornada de busca interior. E aí, junto a isso, eu sempre tive o sonho de escrever um livro, desde muitos anos. Eu nunca sabia qual tema seria. E aí eu sentia esse o tema, absorvi aí o chamado. Então, levei um livrinho, um caderno, e durante 21 dias que eu passei no Nepal, eu escrevia todos os dias os insights que eu tive, que culminaram no livro chamado 21 Dias, uma jornada de transformação e encontro do meu caminho, que está aqui. Que é esse que está em cima da mesa aqui, e que aí. resume, de alguma forma, resume no sentido de registrar toda essa tua caminhada, né, nesse período da tua vida. É isso aí. Então, uma mulher de coragem, né, que sempre foi desbravando diferentes nortes, eu diria, né, da petroquímica, indústria de desarmamento, né, e escritora e hoje empreendedora, né. Hoje eu atuo, então, só para fechar, né, como mentora de carreira, mentora de negócios. Então, eu compilei todo esse conhecimento são 22 anos de carreira, né, de trajetória, e eu ajudo outras pessoas e outros negócios a crescerem, a se desenvolverem e a prosperarem, né? Muito olhando para si, para o lado humano. Eu acho que a ONU trouxe muito essa questão do humano. Somos seres humanos, né? E eu acho que a indústria química, ela tem muito... A indústria, de forma geral, a questão da mecanização, digitalização, mas a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso tem o ser humano. E aí eu gosto muito de trabalhar com a parte humana, e é isso que eu tenho feito hoje, estando de volta aqui. Que bacana. Tô lendo o livro, Oba. muito feliz pela história, e eu quero compartilhar com quem não imagina que preciosidade é essa. Tem até uma sugestão aqui no início que tem uma trilha, que é a trilha justamente da caminhada, uma trilha sonora. E eu fiz o teste de estar lendo o livro e escutando as músicas que eles ouviam durante esse percurso aqui, fantástico. Obrigada. Tá dando certo, meu cérebro dos dois lados. Apesar que a mulher tem essa capacidade de fazer mais coisas, eu tô conseguindo. Mas eu queria te perguntar, Bárbara, porque assim, ó, tu é uma pessoa que, daquilo que algumas culturas entendem como padrões, tu é totalmente o oposto de padrões, né? Eu digo, aquilo que minorias levantam bandeira, discutem e lutam, justamente tu tá trilhando teu caminho. O que eu quero dizer com isso? Cara, engenheira já tem aquele negócio, não, isso aí é coisa de homem, não é de mulher, exatas, né? Pô, tu foi lá, liderou com 26 anos aqui um grande projeto petroquímico, saiu do país. A tua família é de descendentes que vieram para cá começar uma nova vida e tu tá indo para lá, na Europa, seguir esse caminho. Fala 5 idiomas, foi para a ONU, que é uma coisa muitas vezes para nós assim, inimaginável, alguém tão próximo da gente saber que já esteve lá, né? Tem uma menção também do Nobel da Paz aqui de 2013, que depois vai falar sobre isso, que estou super curioso. Mas o que eu ia te perguntar dentro de toda essa reflexão, porque tu falas, né? Poxa, são 22 anos já de história, né? Sempre indo, eu digo assim, ó, indo contra a maré. Porque se tu ouvisse a sociedade e dizer, cara, isso não é pra ti, isso não é pra ti. Não, tu vai lá, prospera, constrói, compartilha e tá trilhando isso. Mas tem um ponto-chave aqui, que pra mim é uma grande mudança, que teoricamente, desde 2018, tu trabalhou pra alguém. Tu trabalhou por outras pautas. Mesmo quando que tu estava na ONU, tu liderava o teu processo, mas tu trabalhava por uma pauta que era de outro, seja conflito, seja armas químicas, seja não problemas, mas coisas que estão lá e chegam até ti. E agora é tu que está novamente trilhando teu caminho, mas agora a pauta é tua, não é mais a pauta que alguém está te mandando. Claro que o mentorado teu vai te trazer uma demanda e tu vai trabalhar em cima da demanda dele. Mas, de novo, quem determina o dia da mentoria, a agenda, o tempo de mentoria, é tu. Não tem alguém dizer assim, ó, tem que ser assim, tem que fazer. Para ti, qual que é a real, assim, ó, a mudança disso tudo? Qual é que é teu sentimento em relação a isso? A quem, eu digo assim, agora era demandada e agora está demandando as coisas. Qual que é a grande diferença? Porque, teoricamente, tu tem... Vamos lá, 20 anos sendo demandada,
E agora tu tem 2 anos, talvez aqui você não errei o cálculo, fazendo a demanda. Me fala um pouco dessa diferença de estar num lugar e estar em outro. Assim. É bem interessante essa pergunta, porque apesar de parecer que eu estava sendo demandada, eu nunca fui demandada. Eu sempre fui uma das pessoas que corria à frente, sabe? Sempre liderou. Sempre liderei. Eu sempre tomei a iniciativa. Eu estava dentro da petroquímica, lógico, tinha, né, as tarefas, as atividades, mas eu sempre olhava e dizia, vamos fazer desse jeito? Vamos liderar aqui, vamos mudar aqui. Então, eu sempre trazia esse olhar mais, talvez, criativo até e desafiador. Eu desafiava. Isso, assim, é toda a minha trajetória de bater de frente, às vezes, né, com líderes e de trazer a minha opinião à frente. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que ficou quieta, né, que baixou a cabeça e saiu, assim, não satisfeita com algo, por pelo menos não ter defendido a minha ideia, né. Então, a petroquímica, o tempo que eu trabalhei lá, muitas coisas mudaram. Eu acho que eu sou realmente um agente de transformação onde quer que eu vá. Então, lá eu tive esse papel na petroquímica, já a primeira mulher, então já chega aquela, né, vamos mudar aqui. Tiveram que, inclusive, mudar uniforme, roupas, né, buscar, assim. E aí eu liderei muito isso, lógico. Trabalhei dentro dos padrões, né, mas sempre Se tu respeitava a política da empresa, sim. intraempreendedora, assim, né? É, isso aí. Que é quando que tu faz acontecer como se fosse teu. Dentro da ONU também, né, eu tive, no início, lógico, quando a gente está aprendendo algo novo, então temos que seguir os padrões, né, uma forma de aprender, existem as políticas, existem os procedimentos, né, estabelecidos, seguia. Mas eu sempre dizia, não, a gente pode melhorar a performance aqui, a gente pode melhorar a forma de trabalhar, fazer um relatório de outra forma. E aí eu também desenvolvi muitos estudos dentro da ONU mesmo. Por exemplo, eu trabalhei com armas químicas, né? E chega um ponto que armas químicas e armas biológicas convertem, são muito parecidas, né? E aí eu fui fazer cursos de sistemas biológicos, né? De produção de produtos químicos a partir de enzimas, que é algo novo. Na época era algo novo, hoje já se usa muito, né? Mas aí eu comecei a entender como converge a indústria de armas químicas e de armas biológicas, por exemplo. Então eu fui uma das pessoas que trouxe isso à frente. Trouxe para os meus líderes e disse, a gente precisa olhar para isso. Então a gente começou a olhar para isso. Eu acho que em todos os lugares que a gente está, eu acho que esse é o grande diferencial do profissional que não aceita o mais do mesmo, né? Eu sempre, como pessoa, busquei me desenvolver, mas onde eu estivesse, eu buscava trazer algo para o negócio. Eu sempre quis agregar. Eu não quis ser só mais uma funcionária. E eu acho que esse é o grande diferencial. Então, quando eu saí, né, de ser um CLT, uma CLT, na própria multinacional holandesa, eu era a pessoa que estava ali, mas eu precisava trazer as ideias, né? Eu liderava, tinha meu time, a gente fazia sessões de brainstorming, dizia como é que a gente vai reduzir aqui as emissões, né? O resíduo e tal. E aí eu trazia essa frente e mostrava as ideias para os níveis superiores, né? Então, o fato de estar sempre um pouco à frente, eu acho que hoje nas mentorias, como mentora, eu também já olho para minhas mentoradas, para a vida delas, com um olhar de futuro, com um olhar de estar à frente. Chega uma mentorada e diz, eu tenho um sonho de abrir um negócio nesse estilo, nesse ramo. Aí eu olho, né, a gente senta, conversa, mas já olha, tá, e daqui a 5 anos, será que é isso que vai persistir? Qual vai ser o diferencial do seu negócio em relação ao que existe? E aí a minha visão de mundo, né, de ter explorado muito, eu trago isso para a mentoria. Então, lógico, eu estou à frente, né, é diferente realmente, como tu diz, porque daí depende muito de mim, né, de prospectar cliente, de trazer para dentro, é diferente a sensação, é uma diferença mental até, porque, né, você trabalhando para os outros, você tem o seu salário fixo entrando, independente de você inovar ou não. E quando é você com você, é diferente. Mas no aspecto de prática de trabalho, eu sempre tive esse pé à frente, assim. Eu sou aquariana, tá? Não sei se vocês gostam ou não dessas coisas de horóscopo, mas o aquariano é aquele que tá sempre no futuro. Meu filho nasceu um dia antes
Do aquário? Não, na verdade, um dia antes da tua data de aniversário, porque tu é dia 21 de janeiro, é dia 20 de janeiro. Mas ele nasceu né? recente agora. É 3 meses. Vou fazer esse mapa, de repente ele é aquariano. Não, eu acho que ele tá no limite, assim, né? Porque eu acho que a aquário é a partir do dia 21, né? 21, E dia 20 é Capricórnio ainda, né? Tem um assunto que eu gostaria de conversar aqui, que até nós conversamos um pouco aí nos bastidores, sobre a questão que tu inicia na parte técnica, né? E aquela parte mais exata da engenharia. Eu falo da engenharia como eu também tenho essa ligação com a engenharia, né, de formação. E você dá toda uma volta, e a volta, eu digo, ela não é curta, tu é de 20 anos, para daqui a um pouco, embora tu sempre esteve envolvida com pessoas, mas hoje talvez olhando de uma forma diferente para as pessoas, no sentido de tentar resolver ou ajudá-las ou apresentar soluções para elas, né? Que elas talvez não saibam como sair de determinadas situações. E nessa tua época que tu entrou na petroquímica, como sendo a primeira mulher, eu gostaria de saber, tu como pessoa, qual foi o teu maior desafio? Por quê? Talvez tenha alguma mulher hoje ou alguma pessoa que esteja entrando em um ambiente que ela é única. E daqui a um pouco ela se vê numa situação em que há toda uma mudança de comportamento, ou não, ou há toda uma visão, uma responsabilidade a mais, até eu diria, do que é diferente de tu só estar entrando em um setor onde ele já existe, né? Então, como é que foi para ti? Teve algum momento muito desafiador no sentido até de colocar em dúvida se realmente ali era onde tu deveria estar naquele momento? Tiveram, porque era um ambiente completamente masculino, né? Trabalhava em turno, então noite, dia, sem uma rotina, né? E era fora do padrão mesmo para uma mulher. Eu tinha 18 anos, e aquela menina cheia de sonhos, né? E ambições, e aí chega ali e tem que se provar. Uma mulher bonita também, que tem que impor o respeito, né? Para os colegas. Mostrar que tem o conhecimento, mas que tem a capacidade, inclusive física, de fazer as atividades, porque era um trabalho físico também, né, braçal. E realmente eu senti que nós precisamos nos provar, né, as mulheres, quando a gente entrou, quebrar um padrão mesmo, e foi através da autoconfiança, eu diria assim, de dizer, não, eu estou aqui, eu sei que eu tenho essa capacidade. E eu não me colocava no papel assim, eu sou uma mulher, eu não consigo fazer. Eu acho que não, eu me colocava, eu sou um ser humano, sou uma profissional, e se todo mundo aqui consegue fazer, eu consigo fazer também. Mas sim, pelo fato de ser uma mulher entrando, quebrando uma barreira, existia uma pressão maior e precisava provar, né, para as pessoas. E muitas pessoas vinham perguntar assim, tem certeza que isso é para ti? Tem certeza que você quer? Então aquela energia até mais negativa, assim, né? Uma pressão, existia um esforço interno maior. Eu acho que todas as mulheres que passam por isso, existe sim um esforço maior que a gente precisa lidar, as vozes dos outros, às vezes as vozes da nossa cabeça, né? Para dizer, não, eu consigo. E quando eu entrei, eu já vi uma perspectiva que eu cresceria dentro da petroquímica. Eu entrei já sabendo, não, eu vou crescer aqui. Eu já tinha essa ambição, né? Já tinha esse desejo, esse sonho de crescer. Daí vem talvez um pouco da história, de família, aquela coisa, não, eu quero trazer, ter sucesso, quero me dar bem, né? Então eu já entrei sabendo, eu não vou permanecer nessa posição e eu vou crescer aqui dentro, eu vou chegar a um nível alto aqui dentro da empresa, né? Então, eu acho que toda pessoa que entra num negócio e tem o desafio inicial, sempre vai ter. A vida vai dar desafios independente do nível que a gente estiver, né? Hoje eu também vivo uns desafios, né? Na ONU eu vivi desafios por ser mulher também e estar no ramo de desarmamento. Mas são diferentes os desafios. Então, a gente vai construindo mais resistência, mais resiliência e vai superando esses desafios. E tu teve, de certa forma, algum mentor ou mentores lá? Porque legal. Eu fico pensando, cara, 18 anos, a pessoa é muito jovem. Ou seja, hoje é fácil olhar para os teus 18 anos e dizer, eu pensava, eu queria ter sucesso, mas 18 anos num lugar, tu tem outras ambições, tem coisas que nem te interessam a chegar porque tu quer algo, às vezes, muito de momento, de presente, né? Então, se cruzar com pessoas também que talvez te olhem e te dão dicas, e às vezes aqueles pais adotivos, vamos dizer assim, que cruzam a tua vida para te dar aquele apoio.
naquele momento. Sim. Tu teve Tive. essas pessoas? Tive pessoas, quando a gente entrou, foram designadas pessoas específicas que tinham uma sensibilidade maior para lidar, né, com essas iniciantes, digamos assim. E ao longo da trajetória, eu sempre tive mentores. Eu até, vindo para cá, fiquei pensando, assim, eu acho que desde criança, né, nossos pais são os primeiros mentores. São os pais, mas também são mentores, são o nosso exemplo. Depois os professores, né, que nos ensinam a ler, a escrever, acabam mentorando a gente. E na profissão, eu tive pessoas que me apoiaram, então os primeiros supervisores, né, de estágio, depois estando lá dentro. E depois, quando eu me tornei engenheira, eu tive uma mentora que me marcou muito, porque ela me deu um feedback muito assertivo, muito direcionado, e foi uma virada para mim também. Foi durante o projeto que eu estava construindo a planta, e ela me disse assim: Bárbara, tu é muito metida. E aquilo veio assim na hora certa, no momento certo, porque eu tinha muita energia, tenho muita energia, e eu queria fazer tudo para ontem, né? Eu sou essa pessoa que gosta de começar algo e já acabar. E quando ela me falou isso, eu entendi que eu precisava respeitar as áreas, né? Os limites e os momentos de cada um. Então, a tua entrega, talvez, vai me entregar, mas vai ser um pouquinho mais lenta do que a que eu faria, né? Eu não posso entrar na tua área de conhecimento, né? Tu é engenheiro mecânico, eu sou engenheira química, então vamos respeitar isso. E receber um feedback dessa mentora me fez mudar completamente a minha visão, né? De líder, assim, até para o futuro, e foi algo que realmente agregou muito na minha carreira. E até hoje eu tenho mentores, né? E eu acredito que a cada momento da vida a gente temos que escolher os mentores que vão agregar no que a gente está vivendo. Já tive mentor de inteligência emocional, por exemplo, já tive mentor de carreira. Hoje eu tenho a Fernanda Toqueto, que é uma mentora para a linha empresarial, né? Que eu encontrei ela. E daqui a pouco vou mudar, vou ter outros mentores. Mas sim. E só para fechar, ainda, essa pessoa que te disse na época que tu era metida, tu aceitou esse feedback como algo, na época, positivo ou negativo, por exemplo, esse metido, né? Eu aceitei de forma positiva. Eu digo isso porque muitas vezes na hora a gente fica frustrado, né? ou não é aquilo que gostaríamos de ouvir, né? Mas depois, com o passar do tempo, faz todo sentido e tu identifica que foi aquele feedback talvez que mudou o teu caminho. Foi. Eu fiquei reflexiva, né? A gente tende a olhar para si, assim, e pensar, mas foi muito bom, porque eu realmente parei para pensar e comecei a olhar as minhas ações. E foi uma virada super importante na minha forma de lidar com as pessoas, né? E tu tinha quantos anos? 26 para 27. Porque quando que a gente começa a liderar e a gente vai criando essa força de acertar, muitas vezes a gente se torna arrogante sem saber. E tu tem a humildade de entender, não, peraí, cada um tem que estar no seu tempo e tudo tem que se juntar para funcionar. Mas essa também vem a máxima, né? Que a empresa não anda no ritmo do mais rápido, ela anda no ritmo do mais lento. Né? Quando é que o mais rápido tem a visão, ele sabe onde vai chegar, ele tem que se adaptar a todo o sistema, porque, cara, o grupo não está preparado para essa velocidade. E aí vem um outro ponto. Já que tu sempre teve essa liderança contigo e eu acredito muito que tem a ver também com a mentoria dos pais, né? Quando que eles nos impedem de fazer algumas coisas ou quando que eles fazem coisas pra gente. Tudo isso vai gerar consequências lá na frente. E eu queria que tu compartilhasse com a gente quais foram os principais desafios que tu teve, porque assim, um líder, muitas vezes ele é solitário, porque ele enfrenta muitas coisas, principalmente a resistência dos outros. Mas, ao mesmo tempo, o líder também ele consegue motivar as pessoas, por um lado muito forte, emocional, para fazer aquilo que ele acredita que, bom, a gente tem que ir para cá, e vai ser difícil, eu tenho todo mundo vir comigo. Mas tem alguns momentos que a gente entra numa cultura tão fechada, e por ser mulher, eu acho que tu enfrentou muito disso em alguns momentos da tua vida também. É uma pena isso, é triste, né? Porque eu também, quando que fui político, também, quando que eu estive na questão política, muita gente dizia, cara, o que esse cara tá fazendo aí? Não faz sentido nenhum. Não, eu tinha que provar que eu tava no lugar certo. E aí, o que eu queria saber da experiência que tu enfrentou, aonde que a líder estava com um grupo que era muito resistente a mudar.
E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de quais os insights que tu teve, quais caminhos que tu trilhou, porque eu acredito que isso, para quem está assistindo, muitas vezes se depara com esse tipo de situação. E o que a primeira pessoa faz quando que ela se depara com isso? Ela começa a trocar equipe. Tu entende? Tipo assim, já que eu tenho poder de liderança, eu começo a trocar. Tu não concorda comigo, então eu troco. Ela usa do poder para descartar pessoas aonde que ela pode ir criando estratégias para trazer todo mundo. Tem alguma experiência assim? Tenho. Contei um pouquinho ali antes para vocês, né? Uma história de quando eu fui sair, encerrei meu ciclo de ONU e voltei para uma multinacional holandesa, né? Eu fui contratada, eu era uma das poucas pessoas de fora da Holanda, internacionais, a trabalhar nessa empresa. Era uma empresa do ramo petroquímico também. Eu liderava 13 engenheiros, ou seja, pessoas altamente qualificadas, né? E com de 2 a 30 anos de experiência, até mais de 30. Então, pessoas próximas à aposentadoria também. E a minha atividade era fazer a transformação do site para ser 100% bio-based, ser a base de vegetal, né? Plástico vegetal, e sem resíduos, sem emissões, o mais sustentável possível. Na Holanda, no interior da Holanda, é isso. E eu não dominava 100% o idioma também. Eu falo holandês, mas eu falo com uma fluência intermediária, eu não falo como um holandês, né? E eu realmente estudava e fazia reuniões em holandês, fazia apresentações em holandês, e era um desafio, né? Até o ponto que eu disse, não, eu não posso, ou eu foco na minha parte técnica, em minha liderança, ou eu falo na língua, né? Mas o time, ele era desafiador, porque eles já tinham os padrões deles, já trabalhavam na metodologia deles, principalmente as pessoas que estavam lá há mais de 30 anos. E chega a Bárbara, cheia de energia, brasilidade ali, gosta do movimento, gosta de sorrir. E cheguei no site, as pessoas mais fechadas mesmo, né, do interior da Holanda. E eles pensaram, o que essa menina tá fazendo aqui, né? Eu já tinha 36 para 37 anos na época. E o primeiro dia que eu cheguei, eu sentei com toda a equipe, era a pandemia na época, né? Mas fiz uma reunião e eu falei, eu estou aqui por vocês. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu estou aqui, eu sei que o site vai estar rodando, o processo vai estar rodando, e eu sei que vocês vão estar dando o seu melhor se vocês estiverem bem. Então, eu estou aqui por vocês. E eu quero que vocês tragam tudo o que vocês precisarem para mim. Qualquer problema que vocês tenham, venham para mim. E aí foi quando eu comecei a construir confiança com eles. Todos os meses eu tinha reunião com cada um individualizada. Na verdade, a maior parte do meu tempo era para conversar um a um. Seja, né, o técnico, o que eles estavam fazendo, mas seja também em aspectos pessoais. E como era pandemia, eu tinha pessoas que estavam beirando burnout, situação de saúde mental, saúde na família. Então, eu acho que eu criei tanta confiança, eu construí uma relação de tanta confiança com os meus liderados, que eles começaram a me ver realmente como uma líder diferenciada, né? E eu via que eles não conseguiam entregar, às vezes não tinham foco, tinha milhões de coisas, né, ao mesmo tempo, e eu comecei a ajudar eles a direcionar as atividades deles, então comecei a trazer esse suporte. E quando eu vi, tinham pessoas que realmente eu pensei em eliminar do meu time, tá? Porque eles não queriam caminhar comigo, eles queriam fazer do jeito deles. E aí teve um momento de reflexão que eu conversei com os meus pais, né? Conversando, eu disse, ai, tá muito difícil, eu não sei, essas pessoas na minha equipe não estão rendendo. E aí meus pais, conselho de pai e de mãe, a gente tem que ouvir eles têm a experiência e a experiência fala, né? A minha mãe disse assim, quem sabe tu escuta um pouquinho mais eles têm a experiência que tu precisa. E aí eu parei e pensei, eu vou ouvir o que eles gostam de fazer, o que eles são bons no trabalho e aonde eles podem me ajudar. E aí eu sentei e perguntei, assim, um por um, né, nas minhas reuniões, eu disse assim, fulano, o que você, tinha 3 anos antes de aposentar, o que você realmente quer fazer aqui, o que você vai entregar nesses próximos 3 anos? E a pessoa me falou, eu disse, é isso, tu vai ser meu braço direito nesse aspecto. E aí eu botei a pessoa, né, reorganizei a atividade dessa pessoa, e aí ela fluiu. E aí eu senti, agora eu tenho um aliado. Fiz isso com todos, né, mas foi muito o lado humano do líder, de sentar, ouvir, ler a pessoa, entender, né, o quanto ela poderia me ajudar se eu estivesse ajudando ela também.
E aí a gente fez até, nessa época, era um site que não tinha muito digitalização, não utilizava Power BI, estava tudo surgindo. Então a gente começou a reestruturar toda a parte digital. E aí eu também me desenvolvi, estudei muito de Power BI na época. E a gente mudou toda a forma de trabalho, né? E foi quando eu saí, que aí eu decidi sair desse ramo da empresa. E aí, nessa minha saída, todo o time, a gente fez um jantar ao final, e várias vieram falar, eles falaram, nossa, Bárbara, quando você chegou aqui com as suas ideias inovadoras, a gente não gostou. Mas hoje eu sinto que foi uma das melhores líderes que nós tivemos aqui. E eu acho que foi porque eu vi eles como humanos, como pessoas, ajudei eles no lado pessoal, e aí eles entregaram muito mais no profissional. E às vezes é isso, não é sobre mudar as pessoas, é sobre mudar a sua visão sobre as pessoas, sobre olhar as habilidades, porque todo mundo tem uma habilidade. Só que se a gente não está trabalhando na habilidade certa, essa pessoa vai ser frustrada. Total. Sabe que em 2010... E aí o poder da escuta, né? De novo, né? É muito. Poder da escuta. Ouvir mais do que falar. Ouvir. E o líder servante, né, o que serve, ele precisa escutar. E falar na hora certa, lógico, né? Tem Sim. momentos que vai dizer, não, assim não tá dando. Sim, porque E o muitas vezes escutar não é... muitas vezes não está alinhado com a tua convicção, né? Que tu acha que é só a tua. Líder surdo, né? Ele só olha pra frente. Ou líder cavalo, né? Ele só olha que daí não é líder, né? Não é liderança. Não é líder. Tu sabe que em 2010 eu fiz meu primeiro MBA, né? E dentro de dos módulos era sobre gestão de pessoas. E aquele professor, ele defendia um ponto muito claro, assim. Antes de demitir a pessoa, veja onde ela pode ser encaixada. Também acho. E a partir daquilo, sabe? Só que, para mim, às vezes é muito desafiador, principalmente quando que tu tá dentro de uma sociedade, porque tu se torna como se fosse o defensor do colaborador, né? Tu fala, cara, tu tá sempre defendendo, cara, o cara tá errando, cara, tu continua defendendo. Mas o que acontece? Tu começa a mensurar o que é o resultado, o que é o erro, né? Cara, a pessoa, ela tá feliz, por que ela tá errando? O que tá provocando? E muitas vezes, porque a questão técnica, a pessoa ela vai chegar num limite técnico que tu pode ter 10 técnicos. Né? Todos são técnicos. Troca os... Cara, é tudo técnico. Então, o nível de conhecimento técnico todos têm. Tá ok. Mas o comportamental é o que vai fazer o desempenho dele ser totalmente diferente de um ou outro. E esse professor, e desde aquilo, olha só, 2010, 14 anos atrás, eu nunca deixei de lado essa filosofia. Antes da demissão, entenda se não tem uma outra área que essa pessoa está querendo trilhar, não é aquilo que ela quer e tal. E eu vi muito isso na tua fala, principalmente quando que tu... Tchê, o cara falta 3 anos para se aposentar. O que eu tô falando com essa guria de 36 anos? Que para ele tu era uma menina, podia ser a filha. O que ela quer vir falar para mim? E tão bom isso, né? Porque quando que a gente olha, eu sempre gosto de tirar o lado positivo de tudo, né? Mas ele te permitiu e te desafiou, né? Não, a encontrar foi maravilhoso, assim, a experiência. um patamar maior na tua capacidade de gerir uma liderança. Até deixa eu fazer um paralelo disso só, porque eu trabalhei com pessoas de diferentes gerações, né? E aí entra também a questão de gerações. Então, assim, eu tinha pessoas mais jovens na minha equipe, início de carreira, e aí tem que modular, realmente, elas têm que estar ali motivando, tem que estar trazendo, né, elas e direcionando, dando as orientações do que fazer. E talvez as pessoas já mais experientes é dizer, eu quero esse resultado. O como você vai atingir depende mais de você. Então, eu acho que o líder hoje, principalmente nos dias de hoje, né, a gente trabalha com diferentes gerações, a gente precisa olhar para isso também. E aí organizar a liderança para cada um e aí ver como mesclar isso no todo. Né? Então, mentorias, elas acabam... Hoje, mentorias empresariais são muito importantes também, porque todo mundo tem um mentor dentro de si, né? E desenvolver isso dentro do negócio, eu acho essencial também. Fundamental. Mas já que a gente está falando de liderança, está falando de gestão de pessoas, eu acredito que tu que está aí do outro lado da telinha acompanhando esse grande programa hoje com a Bárbara Hedler, uma experiência internacional, visitou mais de 70 países, trabalhou com inspeção de armas químicas, lançou livro 21 dias que a gente vai continuar falando. E eu faço um super pedido para vocês que
compartilha o nosso canal, compartilha esse programa, que também assine, né, o nosso canal tão importante no YouTube. E também quem gosta de acompanhar no Spotify também tem o Clube do Sucesso lá. Dá para seguir no Instagram, no @Clube do Sucesso. E ainda, para quem é da região da Serra Gaúcha, tem uma grande oportunidade que no portal Adesso, o nosso programa também passa nas segundas-feiras, às 21 horas, e também no canal 14 da NET. Então acompanha a gente, compartilha esse programa, não perde, porque agora a segunda parte é muito mais interessante. Viu, Bárbara? Que assim, ó, são várias coisas que a gente faz aqui e é só baseado em networking, relacionamento, amigos que acreditam também na pauta, esse aqui né? é o momento pitch do algoritmo. E a gente tem que contar tem que com olhar quem mais tá aqui. pra É só câmera, clicar, né? pessoal. Assim, ó, não custa nada, é só clicar, mas isso faz diferença para nós, porque nos motiva. E muitas vezes, sabe, Bárbara, um inscrito a mais, uma curtida a mais, ele tem um valor emocional tão gigantesco na gente, que motiva a gente vir aqui, né, com pessoas tão especiais que nem tu, compartilhando esses conteúdos que muitas vezes poderia estar distante de muita gente. Né? Porque eu nunca estive com alguém que trabalhou na ONU. Nunca estive com alguém que esteve em 70 países. Nunca estive com alguém que tem a tua experiência. Então, olha que oportunidade legal, e quem está nos assistindo está a este clique. Né? Olha que legal. O clique do curtir, que acontece? Às vezes acontece comigo. Então, para não deixar para curtir no fim, eu quando começo o vídeo eu já curto. Ah, boa. Porque às vezes tu se empolga tanto como esse bate-papo assim, que quando tu vê, o vídeo acabou, né? E tu se distrai e acaba não voltando para curtir. Exatamente. Então tem que fazer isso. Eu vi o primeiro vídeo do Pablo Marçal e ele falou: tem 19 pessoas me assistindo agora, tu vê, uma grande audiência e tal, mas compartilha aí. Talvez tenha um amigo, né, que queira assistir. E assim, para aquela pessoa que precisa. 1 significa muito, 2 mais ainda e 3 então é uma grande realização. Se for mais, então a gente está feliz. Legal. Eu tô trazendo aqui uma reflexão. Tu estava no Gramado Summit quando que o Alex Allard da Cidade de Matarazzo falou. Muito bonito. O Alex Allard, ele trouxe um conceito que ele disse assim, que hoje os maiores escravos do trabalho contemporâneo no Brasil e no mundo são os CEOs das empresas, né? Onde que eles são extremamente massacrados por metas, é algoritmo batendo, e aí, quanto que vendeu hoje, como é que tá a equipe, para onde é que vai a empresa e tal. E isso faz a gente se afastar muitas vezes até de princípios, valores e outras coisas, inclusive a questão da gestão de pessoas, né? Porque elas se tornam números, e muito antes de entender que é um ser vivo que tem seus sentimentos, poderia ser potencializado em outras áreas, ele é condenado por um dado, por uma informação. Mas, já que a gente falou muito disso, eu queria que a gente dedicasse este momento a falar de 21 dias. Porque para mim é muito admirável, e eu quero ter um dia o meu livro também, né? Já falei várias vezes, eu pensei nas futuras gerações, então o título do meu livro há 2 anos atrás era Minha Vida Antes dos 40, né? Porque a ideia eu falei, se tiver um filho, daqui a pouco, tive um filho com 42 anos. Pô, cara, vou estar com 60 anos, vai estar com 18, vai dizer, filhão, faz um filho aí, cara, para ter um neto, senão eu vou chegar com 80, tendo neto não dá, né? Mas a ideia era justamente escrever um livro para eles poderem me conhecer. Talvez as futuras gerações que não estejam aqui, que façam parte da minha família. Mas aqui, muito mais que apenas escrever um livro, é transcrever uma grande experiência, né? Uma grande imersão consigo mesma, né? E o pouco que eu li até o momento, ele vai te provocando a refletir sobre o teu dia a dia também. Inclusive ele pede, né? A cada um dos dias aqui tem uma lição diária. Como é que foi tudo isso, assim? Como é que foram os grandes desafios que tu encontrou nessa caminhada, que não é pouco, são 130 quilômetros, durante 21 dias, chegando a um pico de 5.200, eu acho, 5.364. 5.364 metros de altitude na neve, então um pico, né? E ainda faltando 3.000 quilômetros para... Não, 3 quilômetros para o final aí, que seria o pico do Everest. Fala um pouco desses desafios, como foi isso, como foi a Bárbara que estava chegando lá, a Bárbara que estava saindo, porque eu tenho certeza que é uma grande experiência de vida essa. E aproveitando, só engatando a pergunta, quando tu foi
para os 21 dias, tu já pensava em escrever um livro ou o livro ele veio depois dos 21 dias? Tá. Como começar, né? São várias. Agora tu pode dissertar que a gente só vai se embebedar com este assunto. Vamos né? lá. O sonho de escrever um livro, ele sempre esteve presente na minha vida, tá? Sempre foi algo assim, um dia eu vou escrever um livro. Eu escrevo há muitos anos, eu tenho essa prática, escrever sentimentos, escrever lições, todo dia escrevendo, né? E aí, já vinha, assim, de um processo, quando eu trabalhei na ONU, até pessoas vinham dizer, escreva sobre tuas experiências, as viagens da ONU e tal. E eu escrevia, realmente, algumas coisas, né? Mas eu pensei, é um pouco sensitivo, né? O que eu vivo na ONU e não estou, assim, como contar isso, né? E aí ficou aquela coisa, um dia eu escreverei um livro. Quando surgiu a viagem para o Everest na minha vida, eu estava de volta, tinha voltado para o Brasil, estava num momento de reflexão do que fazer depois, né? Do que aconteceria na vida. E aí surgiu Epic Shots na minha vida, no meu Instagram, um anúncio, assim, de uma viagem para o Nepal. E eu disse, eu acho que é isso, vou ir para o Nepal. Até então não tinha a ideia do livro. E aí, né, comecei a me organizar para fazer a viagem, comecei a me preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque eu sabia que a jornada ia ser longa, né? E altitude, pós-Covid, comecei a sentir medo, pensei, nossa, né, o que pode acontecer, como é que o corpo pode reagir lá? Então eu pensei, o que depender de mim, eu vou me preparar para estar bem, para chegar no Nepal. E durante os meses, né, que antecederam a viagem, em algum momento eu tive um insight, eu disse, eu vou escrever meu livro lá. E eu comprei as passagens, organizei tudo para ir. Eu fui para a Holanda antes de fazer a viagem para o Nepal, porque eu concluí um curso de liderança executiva na Holanda. E eu pensei, vou emendar a viagem da Holanda. Quando, por coincidência ou não, eu vi que eu tinha comprado o período de 21 dias, né, para fazer a viagem. Muitas pessoas dizem que uma transformação leva 21 dias. Quando você começa a fazer algo, em 21 dias você se transforma. Isso não é verdade, tá? Geralmente são 66 dias, né? Estudos provam que quando você quer mudar um hábito, você tem que persistir nele por 66 dias para ele se tornar um hábito, não 21. Mas o 21 ele também tem, né, um significado de transformação. E o 21 é a data do meu nascimento. E eu amo esse número, sempre gostei muito desse número, ele sempre fez parte de mim. Então, como eu fui para o Nepal, né, 21 dias, eu pensei, vou usar este período e escrever tudo que vier a mim, de alguma forma. Decidi não levar computador, né, porque seria um momento que eu desconectaria, isso também foi uma decisão, eu pensei, não vou trazer computador, não vou digitar, eu preciso de um momento para centramento, né? Olhar para dentro, na verdade. E eu acho que nessa era digital, a internet, ela nos deixa ansiosos, né? Porque é muita informação externa que às vezes a gente esquece de desligar e olhar para si. E aí eu disse, esse vai ser o momento de olhar para mim. E aí foi quando eu decidi que levaria um caderno, uma caneta, e o que viesse de insights, né, durante o período, eu escreveria. E eu me comprometi que todos os dias eu escreveria. Mesmo que eu estivesse muito cansada, mas eu escreveria. Teve um dia, inclusive, que eu cheguei, assim, eu estava exausta da caminhada, que eu disse, não, mas eu vou escrever o que eu estou sentindo agora. Escrevi 3 linhas e disse, estou morta. Deitei e dormi, né? E aí, foi uma viagem, então, com um grupo de brasileiros, né? 14 pessoas, organizadas por brasileiros, mas teria todo o apoio da equipe local, que são os Sherpas, que são as pessoas nepalesas que nos guiariam durante o trajeto. Aí, o início, a gente começa essa viagem em Katmandu, que é a capital do Nepal, e de lá pega um helicóptero ou um avião, vai até Lukla, que é a cidade com o aeroporto mais perigoso do mundo, né? A pista mais curta, onde já tiveram vários incidentes. Então que tem uma descida... Tem uma descida para. Assim, E é bem curtinha e o avião praticamente ele é no ar mesmo. Então. Bem curtinha. E como o tempo estava instável já, o grupo decidiu 1 ou 2 dias antes de voar para lá que iríamos de helicóptero. Né? A gente pagaria uma taxa a mais, iria para chegar seguros até o local. Bom, desafio inicial para ir
não sinto muito questão de fazer uma mochila, uma bagagem compacta. Isso é tranquilo, porque como eu já viajei o mundo inteiro, eu sempre tive uma pegada mais minimalista, então consegui organizar uma mochila bem compacta. Fui para lá. O medo e a euforia existem, né? Como em qualquer viagem. E esse aí eu trabalhei com a ansiedade, né? O medo, através de meditação, através de yoga. Então me preparei para estar lá. E ao longo da jornada de 21 dias, eu acho que como eu tinha me preparado tanto para os desafios que pudessem surgir, exceto o inesperado, né? Que pode acontecer, mas eu acho que eu lidaria muito bem com tudo, tá? Hoje, olhando de volta para a jornada, eu penso assim, nossa, é muito fácil chegar no Everest, no campo base. Eu, Bárbara, penso que é muito fácil, porque eu já cheguei, né? Antes de ir, não acharia. Eu poderia dizer que qualquer pessoa pode fazer isso, que esteja disposta a se desafiar, a sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? E aí, questões que eu vivi. Não tomar banho por muitos dias, né? Então, de 13 dias de caminhada, foram 2 banhos. Não lavar o cabelo, né? Para mulher tem essa questão, né, que pega vaidade, não fazer uma maquiagem. Então é um processo de desapego, na verdade, né? Então isso pode ser desafiador para muitas pessoas. A caminhada em si, o desafio de caminhar, não foi difícil para mim, tá? Para mim foi muito simples, muito tranquilo. Porque tu é esportista. Porque eu sou esportista. Então tu pratica vários esportes. Eu já faço maratonas, eu cuido da alimentação, então eu acho que nesse aspecto eu estava muito preparada. Das 14 pessoas que foram comigo no grupo, somente 7 chegaram ao campo base. E aí você vê que nem todo mundo está preparado para fazer uma trajetória na vida. Pessoas passaram mal, a altitude atua, né? Tem a questão da saturação, oxigênio. Então, a gente todos os dias media a pressão, media a saturação, né? Via como é que estava o nível de oxigênio. O meu estava sempre a nível de Sherpa, a nível dos locais. Mas teve gente que realmente estava muito baixo e precisou pegar helicóptero e voltar, né? Então, eu olhando de volta assim, eu penso, não foi tão desafiador assim, né? E ao longo da viagem, lógico, houveram dias que a caminhada é cansativa. A gente está caminhando na altitude, o pulmão, né? A gente sente o cansaço e tal. E aí é muito um processo mental. Aí aqui eu acho que eu estava preparada fisicamente, mas mentalmente eu estava muito forte. Muito compenetrada no meu objetivo. Daí eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Quando a gente tem um objetivo claro, de onde a gente quer chegar, e a gente tem a fé que vai chegar lá, a gente faz acontecer. Então, assim, eu já tinha me visualizado chegando no Everest, antes de chegar, no campo base, no caso, né? No pico eu não almejo chegar. Eu só não sabia o como, né? Como seria, tudo seria uma surpresa. E aí as surpresas do dia a dia é um pouco que eu escrevi no livro. Cada capítulo era uma surpresa, né? Então tinha um dia, por exemplo, ao longo da caminhada, que a gente falou muito de outras vidas, né? De ancestralidade, né? Uma pessoa, eu caminhando, falando disso. Então a gente traz essa reflexão. As pessoas, meus avós, bisavós, tudo que eles já passaram. Então me fez refletir muito da minha vida. A minha vida não é só minha, né? Existe uma caminhada muito antes da minha vida. E aí me fez refletir, tá no livro, assim. Mas de forma geral, assim, hoje eu não vejo grandes obstáculos. Chorei alguns dias lá, então me emocionei. Sou ser humana, né? Eu tenho um vídeo que eu cheguei no Everest, no campo base, toda inchada, toda por causa da altitude, muito emocionada. Mas daí eu sinto que foi um choro de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Foi tipo assim, um marco. Eu cheguei no topo da montanha, no topo não, né? Eu cheguei na base da montanha mais alta do mundo, mas olha tudo que eu já vivi. Não, uma base não, né? 5.500, 5.300 metros da altitude, né? Mas daí eu acho que assim, essa coisa do ser humano, né? Eu cheguei, mas eu fui além. Foi o fechamento de tudo, de uma coisa, as emoções. Sabe uma coisa assim que eu achei muito, muito estranho? Quando que eu cheguei em Machu Picchu, eu não fiz caminhada nenhuma. Eu só cheguei lá. Eu não era uma pessoa apaixonada por lá. E quando que eu decidi fazer minha viagem em 2011, eu estava para ir para Londres, que eu queria voltar para Londres. Ouvi essa história, eu falei, cara, eu quero ver qual é que é desses incas e tal.
Só que eu imergi tanto naquela cultura que no final eu ainda achava que em outra vida eu fui Inca, tá? Ah, mas eu também, eu já passei pelo Nepal. É um negócio muito forte, assim. Senti isso também. E quando eu cheguei em Machu Picchu, assim, ó, que eu pisei lá e eu olhei pra montanha na frente, assim, eu não sei o que houve, eu não sei, eu juro, assim, ó, que eu não sei o que houve, mas eu tive uma descarga emocional tão forte que eu não conseguia parar de chorar. Mas assim, não era choro de, ai, eu tô triste, eu tô alegre. Cara, era um negócio assim, ó, estranho que eu senti de novo quando que eu tava indo embora de Cusco, sabe? Não sabia o que era. Não sei se era medo, se era ansiedade, não sei, sabe? Mas os lugares têm a energia deles também, né? Nossa, muito forte. Tem muita história assim. em Machu Picchu. É, muito forte, então, muito forte. Sente... Aqui no Nepal, até me veio agora, muita gente tenta chegar no topo do Everest e muita gente morre no caminho. Tem uma foto muito impactante no livro. Tem um momento, né, um cemitério que é onde, para homenagear todos os aventureiros que tentaram chegar. Eu não penso em chegar, não vejo isso como objetivo de vida para mim, assim. Eu admiro quem quer fazer isso a se levar a um extremo tão grande, porque você desafia seu corpo, né? O ar rarefeito e a escalada, ela é muito pesada mesmo, assim. Mas existe muita energia lá, né? De muitas pessoas que querem conhecer a montanha mais alta do mundo, então... E mexe com a gente. Eu cheguei, tinha pontos, né, que eu chegava e sentia, parece que eu já estive aqui, mas eu acho que é energia. Eu falo um pouquinho também aqui num dos capítulos, né, que quando a gente se conecta com as pessoas, alguém, a gente fica, é uma teia, somos uma teia aqui, energética, né? Então, talvez de outras vidas, né, já tenha passado por lá e aí vai indo, vai construindo onde quer que a gente vá, né? Eu já passei por mais de 70 países, então tô uma teia bem bonita. Muito legal a tua história, cara. Nós estamos estourando, então na hora de trazer a triste notícia, né? Passou, né? Então, para quem quiser conhecer mais, eu vou ler o teu livro também e conhecer esses 21 dias que certamente vão me inspirar também para esses momentos de desafios, né? E parabéns pelo teu livro. E aí também eu gostaria agora, como de costume no nosso programa, que tu deixasse 5 dicas que tu considera valiosas, principalmente pelo que tu passou de sucesso, sejam elas dos 21 dias, sejam nessa tua trajetória, né, que tu fez ao longo da tua vida. Então conta para nós 5 dicas que a Bárbara considera dicas de sucesso. Vou tentar deixá-las resumidas, então, né? E também, desculpa atrapalhar o raciocínio, informa para as pessoas que tiverem interesse como elas fazem para adquirir o teu livro. Bom, então primeiro para adquirir o livro 21 dias, hoje a venda está exclusiva comigo, eu sou a organizadora das vendas, porque eu estou autografando todos os livros que são comprados, e eu acho isso um processo muito lindo, porque conecta com a história, conecta com a pessoa. Então quem quiser pode entrar no meu Instagram, tem lá um linkzinho, e aí vai entrar em contato, vou direcionar o livro para a pessoa hoje. Nós vamos deixar teu Instagram descrito no descritivo do vídeo no YouTube. Isso aí. 5 dicas para obter sucesso. Eu diria que a primeira é que você é a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém atinge o sucesso se não cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Daí aqui eu tenho 3 pilares que eu considero os mais importantes, que são a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Se você não cuidar da sua saúde física, você não terá sucesso. Você não chega a lugar nenhum sem cuidar do seu corpo. Então, cuide daquilo que você come, cuide do seu sono, a água que você bebe, o que você escuta, tudo que você ingere no seu corpo. Atividades físicas. Ele é a ferramenta para a gente chegar onde a gente quer chegar. E foi cuidando do meu corpo muito bem que eu consegui chegar muito bem ao campo base do Everest. A saúde mental, né? Se a gente está trabalhando, está se dedicando horrores para atingir o sucesso, mas não cuida da nossa mentezinha, ela domina a gente precisa cuidar dela. Então, momentos de pausa, momentos de reflexão, momentos de autocuidado, leitura, música, coisas que façam bem para a sua alma, para a sua mente. E aí a alma, né? Já falei da alma. Cuidado espiritual. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum se não está conectado com o seu sentir, com o seu existir, né? Pode construir o maior empreendimento do mundo, mas se não faz sentido para você, não vai ser sucesso.
tá? Então, esse é o primeiro pilar, você é a pessoa mais importante da sua vida. Primeira dica de sucesso, né? A segunda dica de sucesso é tenha pessoas ao seu lado que estarão contigo mesmo quando você não tiver sucesso. Seus pais, seus cônjuges, né, relacionamento e amigos, aqueles amigos raiz, assim, né, que eu diria. Porque o sucesso, ele não dura para sempre, né? Como tudo na vida, a gente tem ciclos de altos e baixos, a gente vai chegar no alto, muitas pessoas vão querer conectar com você, mas às vezes não vão ser as pessoas certas, elas podem te levar para caminhos que não fazem sentido, e as pessoas que estão conectadas com você, não pelo seu sucesso, mas pela sua essência, elas vão estar sempre contigo, elas vão te deixar caminhando no caminho certo, né? Então, tem essas pessoas aí. Dica 3, sejam ousados. Eu tenho essa frase aqui no livro, eu digo, precisamos ser mais ousados. Só quem é ousado constrói algo diferente do que já existe. E eu acho que hoje as pessoas têm muito medo, né? Tem medo de ousar, tem medo de ir além, sair da caixinha, sair da zona de conforto. A zona de conforto é muito boa, adoro viver nela, mas ela tem um limite. E é quando a gente sai desse limite que a gente explora novas possibilidades, que a gente descobre o nosso verdadeiro potencial. Eu fui saí muito talvez da zona de conforto, né? Mas eu descobri que eu tenho um potencial muito gigante. Eu ainda sei que eu tenho mais potencial que eu não estou explorando. Eu sei disso. Então, assim, eu estou tentando ser ainda mais ousada na vida, mas porque eu sei que nós viemos para essa vida para evoluir, né? Como seres, como almas, e é só saindo daquilo que a gente conhece que a gente evolui, explorando coisas novas. Então, sejam mais ousados. A quarta dica é: você não precisa fazer tudo sozinho. Tenha ao seu lado pessoas que vão te ajudar a desenvolver, né? Eu sou muito boa engenheira química, fui muito boa engenheira química por muitos anos, mas eu precisei dos engenheiros mecânicos do meu lado, me ajudando a desenvolver. Hoje, como empresária, eu estudo marketing, eu falo de marketing, mas eu não preciso fazer o marketing da minha empresa. Eu posso ter eu contrato alguém que faça o marketing da minha empresa. Porque eu vou ser muito boa naquilo que eu sou boa, eu vou me desenvolver, vou ter tempo para desenvolver mais naquilo que eu preciso. E aí entra a parte de mentores, né? Que a gente falou um pouquinho, mentores desde a infância e tal. Então, mentores entra nisso também. Escolha os mentores certos para os momentos que você está da sua vida, porque eles vão te ajudar a chegar no próximo nível. E quando tu atinge um nível, tu vai querer atingir outro e outro, né? E vai escalar ao seu sucesso. E a última dica é: divirtam-se no processo. Eu acho que a vida não tem graça se a gente só trabalha, ou se a gente atinge todo o sucesso do mundo, se a gente chega aqui no Everest, ou onde quer que seja, e você não está se divertindo na caminhada. Se olhar só para frente e não olhar o trajeto que tá me acompanhando, que graça que vai ter. Eu preciso olhar o pássaro voando, eu preciso ver a montanha se formando, eu preciso ver a planta que está crescendo. Então, acho que no caminhar, né, do sucesso, o que importa mesmo é a jornada. Chegar na montanha é fácil. Eu falei, eu consigo chegar de novo lá quantas vezes eu quiser. Só que o caminho ele vai mudar todas as vezes. A estação vai mudar, as pessoas que eu vou conhecer vão mudar. E é isso que traz a beleza pro negócio. É isso que é sucesso. Foque na jornada. Foque na jornada. Divirta-se. Maravilhoso. Fantástico, né? Muito boa. Ela escreveu páginas dos 100 insights do Clube do Sucesso. Ela já escreveu páginas aqui, né? Muitas páginas. Porque houve uma explicação, uma dissertação sobre isso. Mas, Bárbara, assim, ó, fantástico. A gente sempre tem 1 hora, às vezes a gente quebra quando quer programa com história e tal. Mas, certamente, um agradecimento muito especial a tu ter vindo de Gramado num dia chuvoso, assim, de estar aqui com a gente, compartilhando. E é legal porque o clube, ele tem justamente essa premissa, né, de registrar isso para posterioridade, né? Legal. Então faça uso, quando que ele for ao ar, a gente vai estar encaminhando para ti. É muito bom dividir com o Julian esse projeto também. Legal. Uma história fantástica
Então, muito obrigado, tá? E sinta-se em casa. Sempre que tu quiseres contar com o Clube do Sucesso, a gente vai estar à tua disposição também. Ai, muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo Clube do Sucesso. Eu acho que podcast é uma das melhores ferramentas para educar pessoas, para trazer experiências, vivências e construir um mundo aí mais humano, né? E de sucesso para todo mundo. Eu acho que todo mundo almeja crescer. É isso, vocês estão ajudando tantas pessoas, é lindo isso. Parabéns. Isso aí. Parabéns pela tua jornada, parabéns pelo teu livro. E eu fecho o nosso programa aqui, mais uma vez pedindo para você curtir esse episódio, compartilhar com aquela pessoa que você entende que precisa ouvir essa história que também você escutou hoje, e assine o nosso canal, assim nos motiva a continuar com esse trabalho, levando essa informação, esses programas aqui para vocês aí do outro lado. Tá certo, pessoal? Um abraço a todo mundo, obrigado a todos. Obrigada. Até boa semana, é isso aí. Tchau. Tchau.